Lucas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15 até o final. Diz a palavra do Senhor: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno, e converterá a muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de quanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte
do Senhor. Só que até aqui, meus irmãos. Capítulo 2 também tem alguns versos que nós vamos ler. A primeira parte aqui do capítulo 2, até o verso 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria idade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixando-o, deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos queridos, qual criança foi tão especialmente e precisamente descrita antes de ser concebida? Qual criança que havia já feito vários relatos sobre ela antes mesmo dela nascer? Humanamente falando, nenhuma criança, porque isso é algo impossível. Não tem como falar a respeito de alguém que ainda não nasceu. Que criança já teve todos os detalhes de sua natureza, caráter, vida, realizações e seus feitos claramente definidos antes de nascer? Humanamente falando, nenhuma. Mas por vezes, meus irmãos, Deus escolhe revelar a história de uma vida antes que ela nasça. Em alguns casos, antes que uma criança seja concebida. E isso é precisamente o que acontece nesses dois primeiros capítulos, escrito por Lucas. A história do Evangelho, meus irmãos, caminha com uma intervenção do céu, em grande escala. Um cenário simples, mas claramente sobrenatural. Depois de 800 anos, uma série de milagres começam a acontecer. Depois de 500 anos ocorre um milagre. Depois de 400 anos, anjos aparecem pela primeira vez. E depois daquele tempo de silêncio de Deus, eles então começam a falar, trazendo aos homens boas novas.
Quando o Novo Testamento começa, então, meus irmãos, acontece ali, através dos relatos que nós ouvimos e lemos aqui, não ouvimos não, que lemos dos evangelistas, homens que foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu, eles relatam para os seus leitores uma enxurrada de atividades sobrenaturais. É uma demonstração do que Deus está fazendo, uma demonstração, meus irmãos, de que Deus está cumprindo as profecias sobre pessoas ainda não nascidas e nem mesmo concebidas. Deus nos diz coisas que somente Deus pode saber. O anjo Gabriel chegou a um homem chamado Zacarias e lhe disse que a sua esposa, já idosa, teria um filho. Ela era estéril, jamais havia gerado um filho em toda a sua vida, mas o anjo então disse que eles teriam um filho, cujo nome seria João. Gabriel então diz nos versículos 15 a 17, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante deles no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Uma criança que nem havia nascido, que não havia sido concebido, já estava então aqui, de acordo com Lucas, designada para um cumprimento profético especial. O anjo então aparece novamente no versículo 26, no 6º mês da gravidez de Isabel, e anuncia outra maravilhosa profecia. Ele vai para a Galileia, para a pequena cidade de Nazaré, a um lar ali em que uma virgem estava comprometida com um homem chamado José, e o nome dessa virgem era Maria, e o anjo então lhe diz que ela foi agraciada por Deus. E os versos 31 a 33 então nos diz: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aqui, portanto, meus irmãos, novamente nós temos uma revelação notável de Deus sobre uma criança que ainda haveria de nascer. Essas são palavras surpreendentes e chocantes. Uma virgem terá um filho. Maria teria ali cerca de 13 anos de idade, mais ou menos. José provavelmente 14 anos. E esse filho seria ali do casal, e ele seria grande. Qual a diferença, meus irmãos, entre ser grande, como Gabriel disse a respeito de Jesus, e ser grande diante do Senhor? Como ele disse no versículo 15, por exemplo, sobre João Batista, que João Batista seria grande diante do Senhor. Em relação a João Batista, seria uma grandeza imputada por Deus, mas com relação a Jesus, a grandeza está em sua própria natureza. A grandeza de Jesus não seria uma grandeza imputada, como seria a grandeza de João Batista diante de Deus, mas era uma grandeza que fazia parte da sua natureza, de quem ele era, da sua essência. A grandeza de Jesus era visível em sua caminhada. Nunca houve e nunca haverá homem que se assemelhasse a Cristo, Senhor Jesus, em seu poder, sabedoria, palavras, conhecimento, verdade, pensamento, santidade e autoridade. Quando Jesus terminou o seu sermão, o Sermão do Monte, conforme Mateus capítulo 7, versos 28 e 29 nos relatam, ele diz que a multidão se admirou da autoridade que Jesus tinha, porque ele tinha autoridade, ele ensinava com
autoridade. Os guardas do templo, com ordens de prender a Jesus, voltaram perplexos, dizendo: nunca homem algum assim falou como este. O cego curado também, meus irmãos, conforme João nos diz no capítulo 7, versos 28, verso 32, ele diz, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. No versículo 27 do capítulo 8, os discípulos de Jesus disseram: que homem é este, ou quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O maior de todos os milagres que atesta a sua grandeza foi que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele, com o seu próprio poder, quebrou os laços da morte e saiu vivo do túmulo. Este é o maior homem que nasceu em todo o mundo. José e Maria, portanto, meus irmãos, eram pessoas humildes, que viviam na Galiléia dos gentios, longe de todo o centro religioso. E Maria recebeu a palavra de Deus, então, por meio de um anjo. Depois de centenas de anos, Deus fala. Depois de 400 anos de silêncio de Deus, Deus fala novamente. E Ele fala não trazendo profecias, novas profecias, mas Ele falando de algo que estava prestes a acontecer. Deus anuncia a maior intervenção da história do homem. A partir dali, então, meus irmãos, anjos, milagres, revelações e profecias se sucedem. Quais os componentes da grandeza dessa criança que nasceria de Maria, queridos irmãos? O que é que define a grandeza desta criança? Em primeiro lugar, esta criança é Deus. Lucas, no versículo 32, diz: ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo. No versículo 35, é dito no final do versículo que ele será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, Lucas aqui se refere a Deus como o Altíssimo, porque esse era um título judeu muito familiar dado a Deus. Ele é o Supremo, Ele é o Altíssimo, e aqui está enfatizado a sua soberania e majestade. Esse título, meus irmãos, foi usado pela primeira vez em Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando é dito ali acerca de Deus, El Elyon, Deus Altíssimo, Deus Supremo, Deus Soberano, o Deus que está acima de tudo. E a partir deste primeiro uso de Deus, ou dessa forma de se dirigir a Deus, meus irmãos, El Elyon, ele é usado em todo o Antigo Testamento. Ninguém é superior a Deus. Deuteronômio 32, verso 8 diz: o Altíssimo distribuiu as heranças às nações. O Salmo 47, por sua vez, versículo 2 diz: o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Em 2 Samuel 22,14 diz: trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Entre tantos outros textos, meus irmãos, aparece então esta expressão tratando-se de Deus como sendo o Deus Altíssimo. Este é um título, portanto, que demonstra a majestade, a soberania de Deus sobre tudo, sobre todos, sobre toda a criação, sobre tudo que é bom, sobre tudo que é mal, sobre tudo que existe. Ele é o Deus Altíssimo. Ele domina, Ele governa, Ele controla tudo e todos. E este pequeno bebê que haveria de nascer daquela virgem de 13 anos, Maria, filho de José, era, portanto, o bebê, o filho do Deus soberano, o Altíssimo. O que este título tem a nos dizer, meus irmãos?
nada menos do que o óbvio: Jesus tem a mesma essência que Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a reprodução exata da natureza de Deus. Nenhum escritor, meus irmãos, falou mais sobre esta realidade de quem era Jesus do que João. Ele escreveu em seu evangelho mostrando a todo tempo a natureza divina de Jesus, e ele escreve primeiramente nos versos de 1 a 3 do capítulo 1, dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. No versículo 30 do capítulo 10 ele diz, e aí é Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. No versículo 7 do capítulo 14, mais uma vez Jesus diz ali no evangelho de João: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E um anjo do Senhor anunciou a José, ali em Mateus capítulo 1, versículo 23, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, foi visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o coração da fé cristã, meus irmãos. Este Filho gerado pelo Espírito Santo, que nasceu de Maria, é Deus, é co-igual a Deus, é semelhante a Deus. E portanto, ele não era somente um simples bebê que haveria de nascer daquela jovem. Em segundo lugar, ele é Deus e ele também é homem. Ele tem uma natureza 100% divina e 100% humana. No versículo 31 do capítulo 1 de Lucas, o servo do Senhor Lucas diz: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Maria conceberia milagrosamente no seu útero, conforme o versículo 27, ela era virgem, e o anjo, portanto, diz a ela que ela iria dar à luz a um filho. Como se fará isto? A pergunta que Maria faz: visto que não conheço homem algum, ou que nunca tive relação com homem algum. E aí o capítulo 2, versículo 7 diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito. A concepção ali, portanto, foi sobrenatural. O resto seguiu o curso natural. O milagre foi na concepção. Uma mulher engravidaria sem um homem. Esse é o milagre. O Espírito Santo faria o milagre de fertilizar o óvulo no ventre de uma mulher sem um homem. Foi um fato único em toda a história da criação. Mas depois disso, meus irmãos, houve um desenvolvimento natural do bebê de 9 meses até o seu nascimento normal, assim como qualquer outra criança, ele nasceu. Este era realmente um homem humano. Maria teve outros filhos depois de Jesus, só que gerados com José, concebidos através de uma relação com José. A Bíblia fala que Jesus foi o seu primogênito. O anjo informou aos pastores: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Lucas 2, versos 11 e 12, então nos diz, não foi o anúncio, Lucas diz acerca desta
ele mostra aos pastores onde eles achariam o menino, nos versículos 11 a 12 do capítulo 2. Mas, meus irmãos, não foi o anúncio da chegada aqui de alguém não humano, um extraterrestre, mas um menino, fisicamente como qualquer outro menino, que estava ali deitado naquela manjedoura, enfaixado, enrolado com panos, aquecido do frio daquele lugar. E o versículo 21 do capítulo 2 diz que quando os 8 dias, foram cumpridos do nascimento de Jesus, ele foi levado para circuncidar, e lhe foi dado o nome de Jesus, que havia sido anunciado pelo anjo que ele se chamaria. Ou seja, Jesus era fisicamente um menino como qualquer outro, e como um judeu ele foi circuncidado conforme a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz que Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Lucas capítulo 2, verso 40 e 52 diz que Jesus crescia, e ele crescia, meus irmãos, fisicamente. Ele crescia como qualquer outra criança crescia. Mas ele crescia também não apenas em estatura, ele crescia em sabedoria e graça. Assim, meus irmãos, como todas as crianças crescem, o seu crescimento humano era normal. Ele sabia que ele era humano, que ele tinha uma natureza humana. Ele nasceu exatamente como todos os outros nascem. O milagre foi na concepção. Todas as outras coisas seguiram o seu curso normal. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. E Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, meus irmãos, convinha que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser ele misericordioso e fiel, um sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do seu povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer a todos aqueles que são tentados. Era extremamente necessário, meus irmãos, que Jesus tivesse essa natureza humana, que ele fosse completamente homem, completamente Deus, porque se ele fosse apenas Deus, ele não podia assumir o nosso lugar na cruz, e se ele fosse apenas homem, sem ser Deus, ele jamais poderia cumprir o papel de Salvador, porque ele precisava ser perfeito. Ele então, meus irmãos, haveria de ser o substituto para os homens. Ele tinha que ser homem, ele tinha que morrer pelos homens, ele tinha que, como um homem, sofrer os sofrimentos que os humanos sofrem. Ele se tornou como um de nós, um sumo sacerdote, alguém misericordioso e fiel. Ele padeceu as mesmas coisas que nós padecemos. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve fadiga, ele teve cansaço, ele foi ensinado, ele cresceu, ele amou, ele ficou perplexo, ele ficou feliz, ele se irou, ele se indignou, ele era irônico, ele sentiu tristeza, ele ficou preocupado, ele excedeu fé, ele leu as Escrituras, ele orou, ele teve compaixão, ele chorou, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos, ele sentiu dores físicas, ele sofreu fadiga, ele sofreu, ele sangrou, ele morreu, ele sentiu a tentação, mas a sua natureza perfeita não tinha concupiscências, ele foi totalmente santo e sem pecado. Por isso que Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não era, meus irmãos, portanto, uma aparição, uma entidade espiritual ou alguém de outra dimensão. Ele era como um de nós. Os seus pais
realmente ficaram surpresos, assim como todos os outros, que um filho poderia nascer sem um pai humano, concebido pelo Espírito Santo, e ainda ser humano, ficaria. E ao perguntar como seria possível isto, o anjo respondeu, no capítulo 1 ainda de Lucas, versículos 35 a 37, dizendo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós vemos este maravilhoso anúncio do anjo Gabriel a Maria, no que diz, quando nos diz que ele não era apenas Deus e homem, mas ele também era sem pecado, ele era santo. Olhe para o final do versículo 35, meus irmãos, aquilo que o anjo diz a Maria, também, capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. De Maria, meus irmãos, sairia uma descendência santa. Jesus, ele é o Filho de Deus. Tudo que nós podemos fazer, meus irmãos, é produzir uma descendência profana. Toda a nossa descendência será pecadora, mas o filho gerado sobrenaturalmente no ventre de Maria era santo. Outros filhos de Maria, gerados depois por conta da relação dela com o seu esposo José, todos eles faziam parte de uma geração pecadora. João Batista foi cheio do Espírito Santo, mas ele também fazia parte de uma descendência pecadora. Somente Jesus fazia parte de uma descendência santa. E o que é uma descendência santa, meus irmãos? Uma descendência santa é um filho que nunca cometeu um pecado. Tão frequentemente, meus irmãos, nós olhamos para os nossos filhos e nós temos a prova dolorosa de que eles não nasceram com aquela mesma condição de Jesus quando saiu do ventre de Maria. Meus irmãos, os nossos filhos, eles já nascem pecadores, eles já nascem falhos, eles, desde bebezinhos, eles já nascem com a sua natureza caída. A depravação humana, meus irmãos, vem embrulhada quando o bebezinho nasce, e aquela depravação, aquele pacotinho de pecado, vem ali fofinho e bonitinho, mas ali, meus irmãos, nós temos um bebezinho que já nasce pecador, que tudo o que ele vai fazer por causa do pecado que habita nele, por causa da sua natureza caída. Não há nada nele que faça com que ele venha fazer coisas certas. Tudo o que ele faz é por conta de uma natureza perversa, caída, contaminada pelo pecado. Portanto, essa depravação vem ali a nós, mas à medida que eles crescem, a depravação se apresenta cada vez mais, e somente a ação soberana de Deus pode mudar as suas histórias. Somente a ação soberana de Deus pode mudar a realidade da natureza caída de um bebezinho, conforme ele vai crescendo, e quando ele então se depara com o Deus Salvador, com Cristo Jesus. Cristo transforma a sua história, mas aquele que nasceu de Maria, ele era santo. Nenhuma outra criança jamais viveu ou viverá sem ter a necessidade de disciplina, sem ter a necessidade de correção,
sem ter a necessidade de restauração e de salvação, como Jesus. Jesus disse aos seus acusadores, lá em João capítulo 8, versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? Ele foi duramente investigado pelos fariseus e saduceus, os quais tiveram que produzir mentiras para acusá-lo. Quando aquelas pessoas estavam em volta de uma mulher pega em adultério, com pedras nas mãos, prontos para apedrejar aquela mulher, mediante a fala de Jesus, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o único que poderia atirar uma pedra naquela mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado, ele era santo, e desde o ventre, desde que ele nasceu sem pecado, não havia nada de corrupção na sua natureza, ele era perfeito em todas as coisas. Aquele que não conheceu o pecado, portanto, meus irmãos, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é o sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, conforme escreve o autor dos Hebreus. Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano algum, conforme diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22. Jesus estava dizendo, em outras palavras, meus irmãos, olhe para o registro, examine a minha vida e você não encontrará nenhum pecado. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Hebreus capítulo 7, versículo 26 diz, ele foi santo, inofensivo, imaculado, separado dos pecadores. E no versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus diz que ele estava sem pecado. Meus irmãos, desde Caim e Abel, todas as crianças pertencem a uma prole, a uma descendência ímpia. O Espírito Santo tomou a substância física de Maria, purificou de todo o pecado, criou um filho santo. Nenhum dos apóstolos, nenhum homem jamais, meus irmãos, fora assim, portanto, constituído. Um dia, os servos do Senhor, os eleitos do Senhor, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, serão glorificados com um corpo santo. Mas Jesus, ele nasceu e ele morreu e ressuscitou santo. Jesus começou santo, e nós um dia, meus irmãos, também seremos como ele é. Ele entrou santo no mundo. Não conheceremos a santidade até que nós venhamos a sair deste mundo, assim como Jesus entrou. Ele foi santo desde o dia do seu nascimento. Ele entrou no mundo em santidade completa. Em nosso nascimento nós entramos carregando a herança do pecado. Ele começou onde nós vamos terminar. Este não é um conhecimento recente sobre Cristo, isto é o que o povo de Deus sempre creu, que Jesus é Deus, é homem e é santo. Portanto, nós temos ali o Salvador, que também é santo. Em quarto lugar, meus irmãos, o anjo Gabriel apresenta a Maria que a criança será soberana. Nos versículos 32 e 33, o anjo diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre, e sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó, meus irmãos, significa Israel. Ele não só governará Israel, mas ele governará um reino. Ele governará o reino eterno. Ele governará sobre tudo e sobre todos. Um reino sem fim.
Ele será o rei, aquele rei que nasceu para governar todas as coisas. Em Mateus capítulo 1, meus irmãos, nós vemos a genealogia do pai de Jesus, José, que mostra que José era da descendência de Davi. Mas se olharmos a genealogia de Lucas 3, nós vamos ver a genealogia de Maria. E nós vamos perceber, meus irmãos, que Maria também era descendente de Davi. Ele nasceu de sangue real. Ele estava o reino Israel estava sendo ocupado por Roma, governado por estranhos, um rei edomita chamado Herodes. Se o trono de Davi estivesse em vigência, Jesus ali teria sido um que estaria na linha de sucessão para o trono. Ele recebeu o sangue real de sua mãe e o direito de governar por seu pai, que carregava o direito de transmitir tal posição até uma criança adotada. Ele nasceu rei em todos os sentidos. Os magos do Oriente, no capítulo 2 de Mateus, reconhecem isso e eles dizem: nós viemos adorá-lo. Eles estavam à procura de um grande rei que pudesse vir e governar aquele mundo. E eles vieram a Cristo, conduzidos por Deus, por meio de um notável fenômeno no céu, uma grande estrela que os trouxe, que os levou até aquele rei. Davi, meus irmãos, Jesus, portanto, era um rei. Ele receberia um reinado eterno, não só sobre Israel, mas sobre todo o mundo. Segundo Samuel capítulo 2, versos 12, 13 e 16, dizem: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Davi, portanto, meus irmãos, não podia construir o templo de Deus, porque as suas mãos eram sujas de sangue, mas Deus levantaria da prole de Davi, um filho, Salomão, que edificaria o templo de Deus. Salomão construiu um grande templo, mas além disso, haveria um maior que Davi, haveria um maior que Salomão, que construiria a casa davídica para sempre. E essa é a profecia messiânica. Jesus então vem para cumprir esta profecia. Ele é o Messias, ele é aquele que recebeu o trono de Davi. Ele teria um reino espiritual, um reino que ele reinaria sobre tudo e sobre todos. Esta criança, portanto, no ventre de Maria, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o grande monarca de todos os monarcas. A palavra Cristo aqui, meus irmãos, significa ungido e faz referência primária à sua realeza. Os seus pais eram da linhagem de Davi, portanto, ele tinha o direito de governar, ele tinha o sangue real, ele tinha a autoridade de Deus. Agora ele é um rei no reino espiritual, governando os corações, governando as nossas vidas, governando sobre tudo e sobre todos. Mas um dia, meus irmãos, ele governará visivelmente, governará tudo e todos se prostrarão diante dele. Em João capítulo 18, versículo 37, Pilatos pergunta a Jesus: tu és rei? Jesus havia lhe dito que Jesus diz a Pilatos algo que ele não podia entender. Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. O meu reino, portanto, não é daqui. Jesus foi tratado como um criminoso, mas ele era um rei. O mundo não poderia entender, pois o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que
para que a eles não fosse resplandecer, a luz não resplandecesse sobre eles, a luz do Evangelho, e eles não pudessem então contemplar a glória de Cristo, a imagem do Deus invisível. E finalmente, meus irmãos, Jesus é o Salvador. O versículo 31 de Lucas diz: eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Queridos irmãos, quando o anjo procurou José, ele estava confuso, ele buscava de certa forma separar-se secretamente de Maria, pois ele imaginava que Maria havia cometido adultério, porque aquele suposto adultério resultaria em morte para Maria. O anjo então diz: José, filho de Davi, nos versículos 20 e 21 de Mateus capítulo 1, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e o chamarás de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, meus irmãos, é um nome magnífico, que significa Jeová salva. É o nome do Antigo Testamento conhecido como Yeshua. Você ouve as pessoas falarem sobre o Messias, mas o Messias, o Salvador, é o Jeová, é aquele que salva. Se as testemunhas de Jeová entendessem isso, eles teriam mais temor diante de Jesus. Mas Jesus é o Jeová Salvador. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e este último capítulo, capítulo 2, versículo 11 aqui, de Lucas, meus irmãos, usa a palavra: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver que Jesus, ele nasceu exatamente como Deus havia planejado desde toda a eternidade. O Deus encarnado, aquele que nasceu de uma virgem, aquele que nasceu para ser rei, aquele que nasceu para governar, aquele que tinha o cetro de Davi, aquele que governaria eternamente, aquele que seria homem perfeito, sem pecado, santo, soberano. Mas a única maneira de conhecê-lo é quando ele vem ao nosso encontro e perdoa os nossos pecados e nos abre a mente para que nós possamos entender exatamente essas coisas como elas estão escritas. Havia, portanto, um idoso chamado Simeão, e foi revelado a ele que ele veria o Salvador antes da sua morte. E quando ele tomou Jesus em seus braços, ele proclamou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A paz de Simeão, meus irmãos, é porque o Salvador chegou. E Paulo declarou: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus também diz lá em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Queridos irmãos, Jesus precisava ser o nosso substituto, ele precisava morrer na cruz em nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados e para que a nossa comunhão com Deus fosse restaurada. O anúncio do anjo foi de uma completude maravilhosa. Nasceria uma criança de uma virgem, gerada pelo Espírito Santo, Deus, homem, sem pecado, soberano, Salvador. E essa criança é Jesus. Por causa da grandeza desta criança, meus irmãos, nós somos convidados a adorá-lo. E por tudo que ele foi, e é, e sempre será,
por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará, por sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás, pelo seu bendito sacrifício remidor na cruz, nós somos convidados a adorar. Quem era, portanto, meus irmãos, aquela criança no ventre de Maria? A criança mais surpreendente e única que existiu em toda a história da humanidade. Cristo Jesus, o nosso Salvador. A mesma grandeza, majestade e glória que foi visto naquela criança, naquela manjedoura, foi visto naquela criança, naquele homem, lá na cruz. O menino crescia em santidade perfeita e sabedoria. Ele sabia quem ele era e ele sabia para onde ele estava indo. Ele estava indo para cumprir a vontade do Pai, para dar a sua vida por nós na cruz. Ele foi perfeito em todas as coisas, meus irmãos. Ele foi magnífico, ele foi poderoso. Zacarias e Isabel igualmente ficaram espantados por gerar aquele percussor do Messias e ver a criança, o Salvador do mundo. Eles não sabiam, meus irmãos, do que iria acontecer. Mas Jesus Cristo, portanto, seria aquele que salvaria não apenas os de fora, mas Jesus seria aquele que salvaria também os de dentro da sua casa. Maria, que gerou Jesus, o perfeito Salvador, também seria salva por ele. José, o pai de Jesus, aquele que foi escolhido por Deus, também seria salvo por Jesus. Percebam, meus irmãos, que o grande rei, o Salvador da glória, aquele que nasceu, ele nasceu para fazer uma obra magnífica e perfeita na vida dos seus. E a obra dele nos alcançou, a obra dele nos transformou. Aquela criança na manjedoura foi extremamente importante para as nossas vidas hoje. Hoje nós temos a plenitude da revelação da grandeza daquela criança. E por meio da fé, então, meus irmãos, nós adoramos o Deus homem, o Salvador sem pecado, o Rei eterno. E todos aqueles, por sua misericórdia e graça, que foram perdoados, o conhecem como Salvador. E um dia nós vamos contemplá-lo como Ele é, o grande Rei sobre todos, o soberano de toda a terra. Vamos ficar de pé, meus irmãos.